Primeiro livro de Samuel, capítulo número 3, versículo 1, vai dizer o seguinte: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não, então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Versículo 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Deixa eu repetir um pouquinho de novo essa história para que todos entendam. A maioria dos irmãos já conhece essa história. Aqui está um jovem que foi entregue na casa do Senhor para ser criado ali. Eu vou voltar depois na história, para que os irmãos entendam. Esse jovem, ele foi criado por esse sumo sacerdote chamado Eli. O texto que nós lemos vai dizer que esse jovem, quando ele vai deitar, ele ouve uma voz: Samuel. Ele faz o que lhe era de costume. Ele ouve a voz, se levanta e vai até o quarto do sumo sacerdote e fala: Eli, eis-me aqui. Assim, mais ou menos: como que eu posso ser útil? O que eu posso fazer por você? Ele: não, eu não te chamei. Volta a deitar. Eu não sei você, irmãos, mas quando eu era jovem, não sei você, quando eu tinha que sair do quarto na madruga para ir no banheiro ou na cozinha, meu irmão, eu já ia como? Eu sempre fui da igreja praticamente, já ia Senhor, em nome de Jesus tem poder. Sai, em nome de Jesus tem poder, sai. Imagina agora, você ouviu uma voz, e aí você bate talvez no quarto do papai e da mamãe: papai e mamãe, estou aqui, o que foi que se chamou? Não foi eu não. Não foi você, mas eu ouvi a voz. Não, volta para o teu quarto. Não, eu vou dormir aqui contigo. Eu não. É engraçado lá em casa, porque eu durmo igual uma pedra. Eu durmo igual o Emerson. Hoje à noite eu vou disponibilizar um vídeo do Emerson dormindo. Sigam a minha rede social lá, que é algo que vai bombar. O Emerson e o Marlon dormem à toa. E aqui eles têm o costume de dizer que eles são indormíveis aqui na igreja. Há pouco tempo atrás nós estávamos numa campanha de oração, 24 horas de oração, e aí o Marlon, ficamos 24 horas, Marlon, eu e Emerson aqui 24 horas. E aí quando estava para raiar o dia, para terminar a campanha de oração, eu falei assim: vamos comprar um pão? Os irmãos chegaram, a gente terminar com um cafezinho da manhã, top. Aí quando íamos sair nós três, aí um olhou para o outro e falou: não, os três não podem ir, porque tem irmãos orando de joelho, eu preciso que alguém fique vigiando. Ah, Marlon, eu fico vigiando, pastor, eu sou indormível. Falei: Marlon, 5 minutos, vamos só na padaria, voltar um pãozinho. Aí eu voltei, junto com o Emerson entrou direto ali, eu fui para a store, claro, da store. O Emerson já rindo: pastor, o Marlon está dormindo. Eu falei: que isso, Emerson? Uma campanha de oração, meu irmão. O jovem está orando. Tá, não. Traz a câmera. Eu falei: que isso, Emerson? O rapaz está orando. Não tem como orar. Quando eu viro aquela porta ali, eu olho o Marlon assim, ó. Eu falei: Marlon, tu não pode vigiar comigo nem 1 minuto. Tem a galera que é indormível, né? Eles não dormem de jeito nenhum. Lá em casa, eu já durmo igual uma pedra, irmão. A Ellen ouve todo tipo de barulho, todo tipo de voz a Ellen ouve. Se um cachorro late lá na rua, a Ellen ouve. Eu falei: meu Deus do céu. Vira e mexe, a Ellen fala assim, ó: amor, Deus falou comigo, levanta, vamos orar. Eu falei: não, Deus falou contigo, não falou comigo. 3 horas da manhã, irmão, pelo amor de Deus.
Falou contigo. Se ele quisesse falar comigo para orar, ele fala, Renan, levanta. Eu, Senhor, pelo amor de Deus. Vira e mexe, tem esse negócio. E aí vira e mexe, aí ele fala assim, tem alguém entrando em casa. Ele, pelo amor de Deus, deixa entrar, aqui não tem nada para roubar, O quarto está trancado. No máximo vão levar uma televisão, deixa levar. Não acredito, Renan. Eu falei, tá doida, Hélio? Você acha que eu vou levantar? Essa hora, vou lá e se tiver mesmo um bandido, tá doido, não vou não. E outra coisa, se for demônio, eu vou ter que lutar com ele um tempão. Não vou não. Não, me ajuda, não vou. Me deixa dormir, pelo amor de Deus. Eu não acredito, você é um homem ou rato? Eu sou um sonâmbulo agora. Então, se eu fosse daquela época, irmão, eu não sei não. Alguns aqui também eu sei que não iriam. E aí, ele fala para ele assim, ei, eu não te chamei. Volta a dormir. O jovem volta de novo para o seu quarto. Volta com arrependido. Vai deitar. Ao deitar, ele ouve de novo a voz. E ele já pula da cama dizendo, eis-me aqui. E volta de novo para o quarto de Eli. Meu senhor, me chamaste, eis-me aqui. Ele, não, eu não te chamei. Volta a dormir. Volta o garoto de novo para o quarto. Quero só que você entenda bem. Volta a deitar. Pela terceira vez, ele ouve de novo uma voz. E ao ouvir a voz, ele repete a mesma coisa. Porque nós temos a tendência de ouvir uma voz e fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Não definimos de onde vem a voz, não definimos a mensagem, mas nós temos o costume de fazer sempre a mesma coisa. Volta o menino. Senhor, me chamaste, eis-me aqui. Ele, não te chamei. Mas eu entendi. Porque antigamente eu ouvia essa voz, já tem um tempo que eu não ouço. Lembra que eu li lá no início? Parei para ler. Deus não falava mais como era antigamente. Já não se ouvia mais a voz de Deus. Mas quem um dia já ouviu, essa criança tem que sapato de fogo, meu Deus do céu, hein? Quem já ouviu um dia a voz, consegue definir, ainda que já não ouça com naturalidade nos tempos presentes, mas consegue definir a voz. Só que o problema é que agora eu estou falando do sumo sacerdote. Você precisa entender que o sumo sacerdote era o responsável, naquela época, no Antigo Testamento. Era o intermediador de Deus com o povo. Ele precisava fazer a ponte de Deus com o povo, do povo com Deus. O intermediador já não ouvia mais a voz de Deus, mas ele lembrava que um dia Deus o chamou assim. Aí ele fala para o menino assim, ei, quando te chamar de novo, você vai fazer o seguinte, vai para o teu quarto. Quando te chamar de novo, você vai falar assim, Senhor, eis-me aqui. O menino volta. E ao voltar, a voz o chama de novo. E ele diz, eis-me. O que eu quero falar hoje de forma breve é, que voz você está ouvindo? Qual a voz que você tem dado atenção na sua vida? Porque é a voz que vai nos dar o direcionamento para o propósito. Ou será a voz que vai tirar você do propósito. Como assim, pastor? Só lembrar do Éden. No Éden, Deus descia para falar, liberar a voz com Adão e com Eva. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia no Éden para falar com a sua criação. Mas depois de um tempo, Eva preferiu ouvir a voz da serpente. Que tipo de voz nós estamos ouvindo? Algumas pessoas aqui entraram aqui hoje e têm conduzido a sua vida mediante algumas vozes que têm impulsionado. Não consegue. Você é uma maldição. Eu não quis te gerar.
Você é incapaz. Você não tem inteligência. Você não é ninguém. São algumas vozes que às vezes, por incrível que pareça, dão destino à nossa vida. Porque muitos de nós às vezes ouvimos isso e estamos vivendo isso. Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso. Um dia, quando um jovem negro nos Estados Unidos começou a querer jogar basquete, o primeiro técnico dele falou assim, esse menino não tem jeito. Desengonçado e sem coordenação. Se ele tivesse ouvido aquela voz e aceitado aquele destino, nós não teríamos conhecido Michael Jordan. Todos os dias, o inimigo tenta liberar palavras para nos tirar da rota que ele, o Criador, destinou para nós. Todos os dias, a serpente vem nos nossos ouvidos falando que nós não somos capazes, que nós não podemos, que não vai acontecer, que a promessa não vai se cumprir, que não vai haver casamento, que não vai ter cura, que não vai ter salvação, que não vai ter transformação, que você não vai conseguir vencer nessa caminhada, vai ser um momento que você vai cair. Mas até quando nós vamos ficar ouvindo a serpente? Quando o Criador já liberou uma palavra ao nosso respeito. Eu acho que algumas pessoas não pegaram. Eu estou dizendo que o Criador, o Eterno, aquele que já venceu, nós ouvimos isso pela manhã, aquele que já venceu o mundo, já liberou a palavra. Olha, se eu venci o mundo, vocês vencerão também. Entender que a palavra já foi liberada na eternidade. Agora o que nos falta é ouvir essa voz e trilhar o caminho que Ele designou para nós. Um dia, um jovem menino ruivo, num dia de guerra, ele é enviado pelo seu pai para levar alimento para os seus irmãos. Esse jovem ruivo está levando alimentos pelo caminho para os seus irmãos. E quando ele chega na batalha, ele se depara com um gigante. Ele fica meio atormentado com as palavras que o gigante liberava a respeito do Deus que ele servia. Ele fica atormentado com a palavra que aquele gigante está liberando sobre aquilo que Deus já tinha falado totalmente contrário, porque o gigante falava assim, quem são vocês? Vocês não são nada. Hoje eu vou exterminar vocês e vou exterminar esse Deus de vocês. Ele, não pode. E aí quando esse menino ruivo, ele ouve aquilo e fala assim, não, quem é esse gigante incircunciso para falar contra o exército de Deus vivo? Me dá um jeito de eu tentar falar com o rei, que eu preciso falar com o rei. O irmão mais velho dele fala assim, seu intrometido, seu amostrado, quem é você? Você não deveria estar cuidando daquelas poucas ovelhas do nosso pai? Eu estou falando de alguém de dentro, porque às vezes nós achamos que as palavras só vêm de fora, mas tem muitas palavras que vêm de dentro. Dentro da casa, às vezes até dentro da igreja. Porque a palavra não é do nosso irmão, isso nós precisamos entender, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, nós não lutamos contra pessoas. O seu adversário não é quem está do seu lado, o seu adversário não é quem está debaixo do seu teto, o seu adversário é o inimigo das nossas almas. É porque ele usa pessoas, infelizmente, pessoas que não são conectadas com essa voz, estão dando ouvido para outras vozes, infelizmente. Mas a nossa luta não é contra pessoas. É isso que nós precisamos entender. Aquela mulher que fica jogando indireta para você na rede social, não é ela que é a sua inimiga. Quem te odeia não é ela, é maior do que ela. Tem um adversário, tem toda uma potestade, tem todo um governo por trás disso tentando te destruir. Então para de ficar se trocando com a voz do inimigo. O da casa, o irmão dele fala assim, quem é você, garoto? Tu está querendo se amostrar. Só pode. Deixa de ser metido. Vai cuidar das poucas ovelhas do nosso pai. Ele fala assim, não. Eu não sou levado por vozes.
Eu não sou desanimado por aquilo que falam ao meu respeito, porque eu sei quem eu sou e sei quem me chamou. É isso que tem que ser a diferença, que tem que estar gritando na nossa vida. Eu sei quem eu sou e sei quem me chamou. Então quando eu sei quem eu sou, eu sei quem me chama, não importa o que falam ao meu respeito. Eu tenho uma identidade definida. Eu tenho identidade, eu tenho paternidade e eu tenho um propósito. Ele vai até o rei e fala assim, ó: eu sou jovem ainda em guerra, mas eu já matei urso, já matei leão. Tudo para defender as ovelhas do meu pai. Mas o que importa não é a minha experiência para trás. É porque eu vou até esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo ele entregará ele nas minhas mãos. É saber. É ter convicção. E é isso que é fé. O mundo hoje tem tentado confundir a nossa mente do que é fé. Por exemplo, na descida da minha rua tem jogo do bicho. Aí eu já vi alguns vizinhos falar assim: eu vou lá fazer uma fezinha. Eu vi esse termo já? O irmão tá rindo, joga no bicho, né, varão? No final do ano tem qual o nome? Mega da virada. Vocês também jogam nesse negócio, né? Tem um monte de irmão jogando tigrinho, vai queimar em nome de Jesus, Senhor. Queima eles, queima o celular, queima tudo. Aí tem a mega da virada. Você acredita que tem um tempo atrás, os irmãos falaram assim: pastor, vamos fazer um bolão aqui da igreja? Além do dízimo, tu vai ganhar a tua parte ainda, pastor. Falei, meu Deus. Pastor, é só uma fezinha. Não, irmãos. Isso é o inimigo. Olha como o inimigo sempre tenta destruir, descaracterizar tudo que é celestial. Fé não é dúvida se é algo que eu vou ganhar ou não. Quando você joga no bicho, você não sabe se você vai ganhar, você está tentando a sorte. Hebreus vai dizer o que é fé. O livro aos Hebreus vai dizer o seguinte: fé é a certeza daquilo que você não vê. Mas como você está falando que vai ter isso aí? Se você não está vendo, não preciso ver. Eu tenho certeza daquilo que Deus já liberou. Fé é a convicção das coisas que você espera. Eu estou convicto, eu sei do que vai acontecer. Eu tenho uma experiência de fé muito grande em relação a algo. Só uma coisa que eu vou testemunhar com os irmãos. Os irmãos são tesoureiros da igreja aqui, vão lembrar. Todo o propósito da igreja que eu levanto aqui, não só aqui, de outros lugares onde eu fui, eu sempre colocava 4 envelopes com nome. Renan, o Wilson congrega comigo já há muitos anos. Renan, Ellen, minha esposa. Rebeca, nunca tinha visto, mas tinha certeza. Davi, esperava, mas tinha convicção. Se eu pegava Renan, com nome e sobrenome. Quem é Davi Chaves? Eu falei, irmão, meu filho. Tá maluco? Não, maluco é você, pô, eu já estou vendo. Você não vê, mas eu tenho certeza. Por quê? Porque Deus falou e tudo que Ele fala, Ele cumpre. Tudo que Ele fala, Ele não volta atrás. O eterno não volta atrás. Fé é a certeza. Aquele menino tinha certeza. Se aquele menino ouve a voz, hoje nós não conheceríamos quem nós chamamos do grande rei Davi. Eu poderia contar a história de várias pessoas na Bíblia que receberam palavras, ouviram vozes para tentar desanimar, para tentar parar, para tentar travar. E eu preciso falar muito isso aqui, porque eu conheço muitas pessoas, talvez seja você, ou talvez você conheça, pessoas que desanimaram na caminhada porque um dia ouviram alguma coisa. Entenda que ouvir algo nos deixa triste, sim.
nos entristece, nos magoa. Somos humanos, mas não pode nos parar e nem pode nos definir. Quantas coisas você já ouviu ao teu respeito? Quantas pessoas que na verdade nem tiveram coragem de falar para você, mas falaram por trás, ao teu respeito, mas que alguns de nós aqui paramos porque ouvimos tais coisas. Até quando vamos dar ouvidos para o inimigo? Deixa eu voltar nessa história e terminar. Eu falei que Samuel era um jovem, Eli era o sumo sacerdote. Um pouquinho antes também nós já ouvimos a história dela, uma mulher chamada Ana. Ana, ela era impossibilitada de gerar. A Bíblia vai dizer que o ventre dela era cerrado, a madre dela era estéril. Mas dentro da sua casa, ela tinha uma rival, que naquela época era permitido. Já tem pessoas que me perguntam, pastor, naquela época o homem podia ter 2 mulheres? Eu falo, irmão, se você tem problema com uma, acorda, ajuda. Imagina 2 rivalizando, irmão. Loucura. Dentro de uma casa, ela tinha uma rival, que todos os dias, nós conhecemos bem isso, nós somos do Rio de Janeiro. Rivalidade a gente leva lá para o futebol. Flamengo e Vasco. Irmão, quando fala de futebol, já começa logo. Eu sou vascaíno. Eu estou errando, estou vascaíno sempre, vascaíno. E aí, é uma rivalidade sempre entre a gente. Botafoguense não adianta porque não tem torcedor direito. Aí, sempre rivalidade. Sempre é um encarnando o outro sobre vitória. Eu já não estou mais encarnando. A única coisa que eu e o mais triste é que a Rebeca, ela vascaína doente. Eu já me libertei de futebol totalmente. Rebeca doente. E Rebeca, pai, eu já sei meu argumento. Fala, filha, eles não têm estádio. Minha filha, daqui a pouco até isso vai acabar. Rivais, o que o rival faz com o outro? Um sempre está, Aqui na igreja nós temos um grupo de futebol, e quem quiser jogar bola junto aqui conosco, todo sábado, 3 horas aqui no campo do Fazenda Velha, um futebol da nossa igreja, tá bom? Tiro, pancada e bomba. Não, sem brincadeira, um futebol muito bom. E aí, antes de começar o futebol, durante a semana, nós começamos a rivalizar para ativar o grupo, para o grupo ficar movimentado. Porque o homem é movido por competição. Não é? O homem é assim. A mulher não, mas o homem é movido. Por isso você tem que entender, mulher, que seu marido é movido, ele foi sempre criado por competição. Vai soltar pipa. Qual a brincadeira da pipa? Você fala só para o seu filho, solta a pipa sozinho, para ele não tem graça. Para a alegria da pipa dele é cortar o outro. Ele corta o outro. Der bolinha de gude para a criança, para jogar com outra, qual a brincadeira? Matar o outro. Mas eu vou dar bolinha sozinha. Ele fica brincando de Dragon Ball Z com a bolinha. Goku. Vai quebrar a bola. É sério, não é brincadeira, é assim. Criança é assim. Nós vamos pescar, estou vendo o Duda aqui, quando a gente vai pescar, a disputa é quem pega mais peixe. O homem não tem esse, tudo para o homem é disputa. Por quê? Porque ele foi criado nesse negócio, nesse ambiente. É natural que ele faça isso. Então, disputar é muito bom para quem está ganhando. Mas para quem sempre perde, meu irmão, você ouvir uma rival ou um rival é complicado. Eu fico tentando imaginar a Ana todos os dias ouvindo: eis, eu tenho filhos, você não tem. Ei, árvore oca, aqui é igual coelho, fez, já engravida logo. Você é estéril. Todos os dias ouvindo. O próprio marido dela liberava palavras. Ei, Ana, eu não sou para você melhor do que
muitas coisas. Mas ela tinha um sonho. O sonho dela era gerar. Um certo dia ela vai para o templo. E ela está chorando tanto, porque tem dias que acontece com a gente. Nós estamos chorando tanto que nós não conseguimos liberar palavras. Só o nosso espírito ora. Nesse dia, vamos supor, ela está ajoelhada, orando. Esse mesmo sumo sacerdote vai olhar para ela e falar assim: você está bêbada. Toma vergonha na cara. Uma filha de Levi bêbada. Porque sempre quem está de fora tem sempre uma sentença para liberar sobre nós. Não sabe o que nós estamos passando, não entende o nosso momento, mas sempre tem uma sentença a nosso respeito. Já viu isso? Ele mesmo não ouvia a voz de Deus, nós lemos sobre isso. Mas julgar os outros, meu irmão, ter a língua afiada, isso não acontece que não vai crescer não, tá? Tá bêbada. Pelo amor de Deus, essa hora. Mas o que ela estava fazendo era a alma dela amargurada, clamando ao Senhor. Mas Deus não se deixa levar por essas coisas, e nem pelo que falam ao nosso respeito, porque Ele sabe quem você é, Ele sabe aquele que chamou, aquela que Ele escolheu, Ele sabe. A Bíblia vai dizer que do céu Deus ouviu a voz dela, e ela gera um filho. Jogando a história para frente, ela vai engravidar, vai gerar. O nome desse menino vai ser, nós lemos, Samu. Qual o nome desse menino? Samuel nasce. Só que ela faz um voto com Deus. Ela fala: o que o Senhor está me entregando agora, eu devolverei ao Senhor. Quando o menino desmama, ela pega o menino e leva esse menino para ser cuidado por Eli. Só que existe um contexto agora por trás disso. Nós lemos que esse Eli já não via e não ouvia mais a voz de Deus como era de costume. A Bíblia, num capítulo anterior, vai definir que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, a Bíblia vai definir esses homens, dois homens, como filhos de Belial. Meu Deus. Foi um homem bem forte para dar um cascudo em cada um que vai se beber. A Bíblia define os filhos do sumo sacerdote, que possivelmente seriam os próximos sumos sacerdotes, como filhos de Belial. Resumindo, como assim, pastor? O nome já mais ou menos já fala para a gente. Filhos do diabo, filhos do demônio. Porque a voz que esses dois meninos ouviam sempre era a voz da sua carne, e de tudo que era promiscuidade. Então Ana está levando a promessa que ela recebeu, demorou anos para gerar, recebeu agora, para ser criado por um sumo sacerdote que não ouve a voz de Deus, e que seus filhos são conhecidos como filhos do diabo. Que casa incrível para esse menino ser criado. Mas está na igreja, pastor. Não, não é a igreja que nos define. Ambiente não nos define, nem pelo lado ruim, nem pelo lado bom. Esse menino vai ser criado, e é nesse ambiente que agora nós lemos o texto. Esse menino já é um pouquinho maior, já ministrava diante do Senhor algumas coisas, mas nunca tinha ouvido a voz. Ele ouve: Samuel, porque Deus é pessoal. Deus é pessoal. Deus pode usar uma terceira pessoa para falar contigo.
Mas Deus, ele é pessoal. Deus, ele gosta de falar conosco individualmente. Estou falando isso porque você não precisa ficar pegando promessa que é para os outros. Existe promessa para você. Você não precisa ficar tendo inveja daquilo que Deus entregou para fulano, porque Deus também tem algo para você. Deus é individual. Não queira ser Renan, porque o que Deus tem para você pode ser muito maior do que para o Renan. Deus é individual. Samuel, esse menino agora sai do seu quarto, ele se levanta. Porque também não adianta eu estar ministrando, mas não conhecer a voz daquele que eu ministro. É o contexto do menino, mas é natural, ele é um menino ainda. Ele levanta, sai do seu quarto. Meu Senhor, eis-me aqui. Ele está falando não com Deus, ele está falando com o sumo sacerdote. Estou aqui. Lembra que o texto está dizendo que os olhos de Eli estão escurecidos, ele não enxerga também mais. Ele não ouve a voz de Deus e não enxerga mais direito. Oi, Samuel. O que foi? Não foi eu que te chamei não, meu filho. Volta para o teu quarto, vai dormir. Samuel! Pela terceira vez, aquele sumo sacerdote, que já não ouvia há muito tempo a voz de Deus, ele se lembra daquela. Quando era mais novo, ele me chamava assim. Eu fico tentando imaginar o sentimento agora daquele sumo sacerdote assim. Que vontade que eu gostaria de ouvir essa voz de novo. Mas o problema é que a voz não está falando mais com você, está falando com ele. E a voz não fala mais com você, Eli. Não é porque alguém te substituiu. É porque os seus filhos definem a sua vida. Quem olha para os seus filhos, são filhos de Belial, conseguem ver a forma como você vivia e criava eles. Você passou a amar mais os seus filhos do que o seu Deus. E a voz cessa. Quando você ama mais coisas do que o seu Deus, a voz já não fala mais contigo. Quando você ama mais pessoas do que Deus, a voz já não é mais direcionada a você como antes. Esse é o nosso problema. Nós estamos amando tantas coisas nesse mundo. E Jesus vem para nos alertar a isso. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque vocês estão preocupados com o amanhã. Jesus dizendo, por que vocês estão ansiosos com as coisas que vão de vir? Por que vocês anseiam em que se vestir? Em que comer? Porque nós estamos amando tudo. Estamos deixando de amar a Deus. Só que esquecemos que a salvação é pela graça, sim, mas o mandamento continua. Nós precisamos amar a Ele acima de todas as coisas. Porque o maior problema que eu me deparo, não só eu, como todos os pastores, todos os homens de Deus, eu não consigo entender a voz de Deus. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não consigo definir o que Deus falou comigo. Essa é a dúvida mais recorrente que eu ouço. E sabe por que não estão entendendo? Sabe por que não ouvem? Sabe por que não conseguem decifrar? É porque nós amamos mais tudo e colocamos a Deus nos próximos lugares. Nós estamos na época das Olimpíadas. E hoje eu fui almoçar com alguns irmãos da igreja, me chamaram para almoçar. E aí estava passando na TV provas de atletismo. E por incrível que pareça, não parece, mas quando eu era adolescente eu corri. Eu fui atleta, velocista. Corri por grandes clubes do Rio de Janeiro.
E uma coisa me marcava sempre, é que em meio, eu estou falando isso porque o Emerson falou assim, cara, imagina como deve ser entrar naquele ambiente, Wilson. Você entrar numa pista e você olhar muitas pessoas gritando em volta. E na época, o Maracanãzinho ainda era aberto, na parte de atletismo. E mesmo com o estádio cheio em grandes competições, eu sempre sabia onde estava a minha treinadora e no meio de uma prova, eu sempre conseguia ouvir a voz dela. Natan está aqui, Natan é jogador profissional. Natan, você já jogou em estádios cheios, correto? Mesmo em estádios cheios, você consegue definir e ouvir a voz do seu treinador? Aquele que está acostumado ou acostumada a conviver com uma pessoa, você pode estar num ambiente superlotado. Quando ela gritar o seu nome, você consegue ouvir a voz dela. Sabe uma das coisas que me impulsionava quando eu corria? É quando aquela treinadora gritava, bora, Renan! Eu não sei se era incentivo ou era medo. Meu Deus, eu tenho que... Bola, bola, bola! O estádio todo gritando, irmãos. Mas eu conseguia saber de onde estava a voz. E aquela voz me causava um impulso. Eu falava, não, meu. Porque tem ambiente de corrida que o seu corpo vai começando a desfalecer. Nós estávamos vendo exatamente isso, na reta final. Depois de uma volta completa, os atletas, ó. Parece estar correndo slow motion. Mas quando ela liberava aquela voz, eu travava os meus dentes. E no final eu ia comemorar com ela. Eu estou falando isso, essa analogia, para que você entenda que quando você está conectado com Deus, o Eterno, não importa a distância, não importa o ambiente, não importa a quantidade. Quando Ele libera uma palavra, você define, fala aí. E ainda que você esteja desfalecido, fraca, essa voz ela te impulsiona e fala, eu preciso continuar. Ele já não ouvia mais essa voz. Seus filhos não ouviam a voz de Deus, ouviam a voz da própria carne. Só que a voz continua a chamar nomes. Sabe por quê? Porque a obra do Senhor não pode ficar parada. Estou vendo alguns missionários aqui, a voz continua, a quem enviarei e a quem há de ir por mim. A voz continua a chamar nomes. Ei, Fernando, Patrícia, Renan, Walter, Luiz, ei! Essa voz continua a chamar. O problema é que muitos de nós não ouvimos mais essa voz. E outros ainda não entenderam que voz é essa. Fica de pé comigo, por favor. Olha o que acontece agora. Samuel, quarto de Samuel, quarto de Eli. A voz está chamando, Samuel! Ei, meu filho! Muitos de nós estamos sendo chamados por Deus, mas sempre estamos voltando na porta do passado. Eli, está me chamando? Não, não te chamei não. Ei, Renan, meu filho, eu quero falar contigo. Ah, tá, deixa eu bater na porta lá primeiro para saber se eu posso ir. Deus hoje no presente te apresentando um futuro, e muitas pessoas ainda continuam batendo na porta do passado para perguntar e pedir autorização se podem ir ou não. Sabe por que algumas coisas não acontecem? Porque muitos estão insistindo em bater no passado, bater na porta do passado, pedindo autorização se podem continuar a avançar.
Só que hoje chegou o momento de você romper isso. Essa voz está te chamando. Mais do que te chamar. Essa voz não chama o seu nome por chamar o seu nome. É porque por trás desse chamamento existe uma missão. Existe uma convocação por trás disso. Essa convocação é: Samuel, o que seus pais viveram, você não vai viver. Samuel, o ambiente que você foi criado, Samuel, de promiscuidade, de pessoas cegas, surdas à voz de Deus, não vai ser o mesmo que eu tenho definido para você. Só aceita a minha voz. Seja conduzida pela minha voz. Ei, Samuel, pare de bater na porta de Eli, quando eu quero ter intimidade contigo. Feche seus olhos em nome de Jesus. A orientação de Eli foi o seguinte: quando você ouvir a voz, você vai falar assim, ó: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve.